Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Essa semana eu recebi uma pergunta curiosa. Uma pessoa me escreveu perguntando, é uma pessoa que se identificou como sendo um crente em Jesus, e ele perguntou assim: um crente não deve ir ao velório de um incrédulo? Eu não sei se tem alguma religião cristã que proíbe os seus seguidores de irem a velórios de incrédulos. Pode até fazer sentido, né, em alguns aspectos, mas eu só respondi com uma outra pergunta para ele. Eu respondi o seguinte: como é que você sabe que ele morreu na incredulidade? E, na verdade, a ideia do que é um crente, do que é um incrédulo, hoje está tão misturada, está tão confusa essa ideia, que muita gente não faz ideia do que seja um crente em Jesus, do que seja um salvo por Cristo. Alguns acham que é crente aquele que se veste de determinada maneira, que usa um terno, uma gravata, vai a uma igreja, leva uma Bíblia embaixo do braço, canta hinos, tem um determinado padrão de vida. Esse é crente. Não, aquele não é, esse é crente. Usa tal e tal costume, faz saudações de tal e tal maneira. Esse é crente. Ele é membro daquela igreja, então ele é crente. E alguns acham que não. Se às vezes a pessoa não é nem membro de religião nenhuma e é um crente em Jesus, crê em Cristo como seu Salvador. Mas para outros, não, aquele lá, ele não. Como é que ele pode ser crente se ele não é membro de nenhuma igreja? Ele não é membro de nenhuma religião. Como é que ele pode crer realmente em Cristo? Então é muito confusa essa questão. Quem é crente, quem não é crente, quem está salvo, quem não está salvo. Porque os homens foram criando religiões e costumes e dogmas e tanta coisa, que hoje alguns só consideram que quem é crente se tiver um certo padrão, se passar no gabarito, colocar um X em todas as questões, então vai dizer que aquela pessoa realmente é um crente em Jesus. Mas se alguém passasse naquele dia terrível, quando Cristo estava numa cruz, cercado por 2 malfeitores, quem passasse ali, olhasse e falasse: olha só aquele homem bom, né? Ele é tão bom, não sei por que estão condenando ele à morte. Mas aqueles 2 lá, não, aqueles eu conheço, aqueles são bandido mesmo, aqueles não tem jeito, aqueles lá então merecem estarem ali. E se perguntasse para essa pessoa, longe da cruz, sem escutar a conversa que estava tendo ali entre um dos malfeitores e Jesus, se perguntar: escuta, aqueles 2 lá que estão morrendo, você acha que eles vão para o céu, eles estão salvos? Não, de jeito nenhum, são 2 bandidos. São 2 bandidos, vão morrer e vão para o inferno. Mas se a pessoa estivesse próxima, ela estaria escutando um dos malfeitores falando assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus respondendo a ele, não que ele iria lembrar-se dele quando viesse no reino, para estabelecer o reino de Deus na terra. Ele não responde a pergunta que o malfeitor faz. O malfeitor até se reconhece diante do outro malfeitor, ele fala assim: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí nenhum mal fez. Daí que ele pede para o Senhor lembrar dele. O Senhor vira para ele e fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. E dá a ele uma certeza que nem mesmo os discípulos que andaram com Jesus todo aquele tempo ali dos evangelhos, durante cerca de 3 anos, nem eles talvez tivessem essa certeza assim tão absoluta: hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje. Por quê? Porque aquele homem ia sair daquela cruz salvo, o espírito dele ia subir, o corpo ia para a sepultura, para guardar a ressurreição, mas o espírito dele ia subir para estar com Cristo, em glória já no paraíso. Então, o que é um crente? E eu vou mais longe na pergunta: você é crente? Como é que você sabe que você é crente? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua vida eterna? Você tem certeza de que hoje você estará com Cristo no paraíso, caso morra, ou se ele vier, se ele voltar hoje? Você tem certeza que você é um crente em Jesus? Eu sou da religião, sou da igreja tal. Não perguntei isso. Eu perguntei se você tem certeza que você é um crente em Cristo.
E quais são as evidências disso? Vamos ler uma passagem em Lucas capítulo 12, versículo 54. Lucas capítulo 12, versículo 54. Evangelho de Lucas. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgais também vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O Senhor está falando aqui à multidão, e ele chama de hipócritas. Ele chamou de hipócritas também os fariseus, não é? Porque eles fingiam estar seguindo os mandamentos de Deus, estar ok na sua vida com Deus, eram muito religiosos, mas nada mais eram do que hipócritas, do que fingidos, que tinham passado uma demão de um verniz de religião sobre si mesmos, mas o Senhor os acusou de sepulcros caiados. Eles eram bonitos por fora, mas podres por dentro. E por que podres por dentro? Porque todos nós nascemos podres por dentro. Hoje eu fui fazer um suco de laranja na hora do almoço, eu comprei umas laranjas, aí cortei as laranjas assim, todas elas muito, muito bonitas, né? Todas bem fresquinhas, bem durinhas, e espremia naquele espremedor manual, e quando eu peguei a última laranja, a última metade da laranja, quando eu espremi, com a pressão, ela espirrou para cima. Eu falei, ué, que estranho, né? Saiu pelo lugar do cabinho da laranja, um esguicho de suco para cima. Que estranho, como é que sai suco para cima? Aí eu fui olhar, eu virei, olhei, ela na verdade estava metade podre, aquela parte perto do cabinho estava preta. Então quando eu apertei, ela vazou por cima um suco que já não estava bom ali. Aquela laranja na verdade não estava boa, que nem você quebrar um ovo, está podre. Por fora, tudo bonito, mas por dentro, pão bolorento, como fala... por fora bela viola, né? Acho que é. Por dentro pão bolorento. É isso, o homem é assim. Por que o homem é assim, o ser humano é assim? Porque nós somos pecadores por natureza. Quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, todos os homens, desde então, são pecadores. E se alguém duvida disso, basta abrir o jornal. O que nós vamos encontrar no jornal? Ah, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, nós vamos encontrar guerra, morte, destruição, corrupção, roubo, assalto. É só isso que a gente vê. Porque isso é o homem, o ser humano. E todo ser humano tem o potencial para fazer qualquer dessas coisas horrendas. Porque nós somos pecadores. Alguns estão um pouco mais limitados pela educação, pelo meio em que vivem, pelas restrições legais, não põem para fora aquilo que realmente são, e outros põem para fora. E às vezes você vê uma pessoa que até outro dia parecia uma pessoa tão boa, tão santa, de repente faz uma barbaridade aí, vai para a cadeia e tal. Mas como? Aquele cara parecia tão bom? Parecia. Todo mundo parece bom, todo mundo parece a laranja que eu espremi, até descobrir que ela estava podre por dentro. E assim é o ser humano. E aqui, o Senhor está mostrando muito claro que existe um adversário do homem. No versículo 58, esse povo, ele era capaz de discernir os sinais do tempo. Ah, vai chover, vai fazer sol, vai esfriar, vai esquentar.
Eles conseguiam discernir os sinais do tempo, mas eles não conseguiam discernir aquilo que era mais fundamental, que eles tinham que enfrentar um adversário. O homem, por ser pecador, ele pecou contra Deus. Ele tem um adversário que é Deus. Não que Deus tenha se tornado adversário do homem, o homem se tornou inimigo de Deus. Quando o homem caiu em pecado, ele se fez inimigo de Deus. Ele deu ouvidos à voz da serpente, de Satanás. Ele colocou-se do outro lado. É como se você tivesse um campo de batalha, tem um lado dos mocinhos, o lado dos bandidos. Ele se pôs no lado dos bandidos, e nós nascemos assim, no lado do bandido. Alguém às vezes pergunta, o que uma pessoa pode fazer para não ser tomada por Satanás, não ser guiada por Satanás, ficar protegida do diabo. O que eu posso fazer para ficar protegida do diabo? Não pode fazer nada, porque todas as pessoas já estão dirigidas pelo diabo. Lá em Efésios 2 fala que o homem, na sua condição natural, ele já é guiado pelos seus pensamentos, pela sua carne e pelo inimigo das nossas almas, que é o diabo. Então essa é a condição normal do homem. A única coisa que o homem pode fazer não é fazer algo para evitar ser tomado ou dirigido ou governado pelo diabo. Ele pode fazer algo, sim, para ser liberto das mãos desse terrível inimigo, desse terrível tirano que é Satanás. E isso que ele pode fazer é o assunto de hoje aqui, que é ele resolver a questão com o seu adversário. Procura livrar-te dele no caminho, no versículo 58, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. E para completar o quadro todo, na Bíblia original nós não temos divisão por capítulos e nem versículos, isso é uma coisa bem posterior. Ele continua falando aqui da questão desses que haviam misturado o sangue com os seus próprios sacrifícios, né? Pilatos misturou o sangue dos galileus com os próprios sacrifícios dos galileus, e outros que caiu uma torre em cima deles, e dizendo, vocês acham que vocês são melhores que esses? Não, vocês são iguais a esses. São iguais a esses. O Evangelho de Lucas, ele tem uma particularidade. Ao contrário de outros evangelhos, como o de Marcos, que segue uma ordem mais cronológica, Lucas segue uma ordem mais moral, onde o autor agrupa certos elementos que têm a ver uma coisa com a outra. Então, pode ser que não tenha sucedido imediatamente depois esse fato do capítulo 13, mas ele moralmente está ligado ao que o Senhor estava falando para aquela multidão. Ou seja, resumindo tudo isso, todo homem nasce culpado, pecador, culpado, todo homem vai ter que enfrentar o seu adversário, que é Deus, como juiz, e vai ter que ser encerrado na prisão, da qual não sairá até pagar o último ceitil, o último centavo. O único problema que existe é que nós não temos nada para pagar. Todo ser humano pecador, ele não tem nada para pagar coisa alguma. E ainda que tivesse algo para pagar, existe uma notícia ruim para quem quer pagar, mas boa também para quem quer pagar, que é Deus decidiu salvar o pecador por graça. Deus decidiu que quem pagaria o preço seria o seu filho na cruz, quando ele sofreu ali 3 horas em trevas, recebendo sobre si os nossos pecados e sendo castigado ali no lugar do pecador. Aquele foi o pagamento. Então ninguém consegue realmente pagar. Agora, se alguém chegar nesse ponto de ser entregue ao juiz, e o juiz entregar o meirinho, como fala aqui, né? Ele dá uma figura judicial da coisa, uma figura de tribunal, e o meirinho encerrar em prisão, não tem mais como sair. Não tem mais como sair, porque o Senhor Jesus ensinou que o lago de fogo, que é o destino final dos perdidos, é algo onde o bicho não morre, ou seja, a pessoa não cessa de existir. Ela não para, a sua existência não termina ali. Pelo contrário, vai continuar indefinidamente, para sempre, sofrendo, afastado de Deus, privado da companhia de Deus e sofrendo horrivelmente por causa dos seus pecados. Então, se existe uma situação
que deve ser resolvida antes desse ponto é aqui, olha. Versículo 58, quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho. A boa notícia hoje é que cada ser humano vivo ainda está nesse caminho. Ainda tem tempo dele resolver a questão com o seu adversário, que é Deus, que quer salvar cada ser humano, que quer salvar, que já pagou o preço da salvação entregando o seu próprio filho na cruz para morrer. Pagou com sangue ali. Então, o que fazer agora para resolver isso antes de chegar nesse julgamento, nesse juízo? Porque Cristo fala, o Senhor Jesus fala em João capítulo 5, versículo 24, ele fala assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem crê resolve essa questão antes de chegar a esse juiz, para que não suceda que te conduza ao juiz. Antes de chegar ao juiz. Como fazer para resolver a questão antes de chegar ao juiz? Não entra em juízo, o Senhor Jesus falou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, como fazer nesse caminho agora, que é a vida que a pessoa tem para viver aqui na Terra, é o tempo que ela tem para resolver essa questão com Deus. Com Deus. Fazer as pazes com Deus. E como alguém pode fazer as pazes com Deus? Vamos abrir em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados ou reputados como justos, considerados justos, pela fé, teremos paz com Deus. Não está escrito teremos paz com Deus. Está escrito temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu vou ler da maneira errada agora. Sendo, pois, justificados pela fé, teremos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também teremos entrada pela fé a esta graça, na qual estaremos firmes e nos gloriaremos na esperança da glória de Deus. Eu li errado. Todos os verbos foram colocados no futuro aqui de forma errada, porque não é isso que diz. Ele fala, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É uma coisa resolvida no caminho, antes de chegar ao juiz, para não precisar chegar ao juiz. E o juiz entregar o meirinho e o meirinho encerrar na prisão. Para não chegar no juiz. Então essa é a salvação que Deus promete, justificados pela fé, crendo em Cristo. O que significa esse temos paz com Deus? Quando eu era pequeno, quando eu era garoto, na escola, ainda não tinham inventado bullying. Então, os outros alunos simplesmente batiam na gente. Não tinha essa de bullying. Mãe, fez bullying. Não tinha bullying. A gente apanhava, não. Os mais fraquinhos apanhavam dos mais fortes. Tinha sempre aqueles meninos que a diversão predileta dele era passar rasteira, era colar bilhetinho nas costas da gente, era humilhar você na frente de todo mundo. E se reclamasse, eu te pego na saída. E aí, quem não era de briga, eu não era da turma de brigões, né? Tinha sempre aqueles que não eram os brigões. A gente morria de medo da saída. A hora que começava a chegar a hora de dava o sinal, você já quase que molhava as calças, porque o cara estava te esperando lá, o grandão, fortão, estava te esperando na saída, ele ia bater em você. Como fazer? Você sai correndo, às vezes tinha que sair correndo, voltar para casa um pique só, né? Com o molequinho atrás de você rodando suas pernas lá, para chegar em casa, se esconder na barra da saia da mãe. Não existia bullying, existia não, mas era sova que a gente tomava de menino mais forte. E o que fazer então? Às vezes era possível no intervalo, né, no recreio,
você ir lá e fazer uma média com o menino mau. Para quê? Fazer as pazes com ele, né? Deixa disso. Eu empresto o meu caderno para você, da lição que você faltou, eu ajudo você na prova, qualquer coisa, você fazer qualquer coisa para não apanhar, né? Para não ser perseguido. Você fazia as pazes com aquele que podia castigar você. E é isso, mais ou menos, que acontece. Nós temos que fazer pazes com Deus antes de chegar a encontrar Deus como juiz. Aquela ideia de que as pessoas morrem e daí vão para o juízo final e Deus vai colocar numa balança o que você fez de ruim, o que você fez de bom e o que pesar mais, você vai entrar no céu ou no inferno. Isso é uma conversa fiada, não existe isso na Bíblia. O juízo final, basta ler em Apocalipse, nos últimos capítulos de Apocalipse, o juízo final é para os perdidos. É um juízo para lavrar a sentença. Não é um juízo para chegar e decidir. Não, os salvos já foram salvos antes, foram salvos no caminho. Enquanto estavam no caminho, fizeram as pazes com Deus. Os que não fizeram as pazes com Deus, chegaram lá no juízo. Para quê? Para serem condenados. Para receber a condenação, a sentença de condenação. Então, sendo justificados pela fé. O que é fé? Fé é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que nós não vemos. Isso é fé. Fé é a gente ouvir a palavra de Deus e falar assim, isso é verdade. Eu aceito para mim. Eu seguro isso para mim. Isso é meu, vale para mim. Isso é fé. Essa é a certeza. Agora, a pergunta inicial foi como saber se você é crente? Como saber se você realmente tem essas coisas? Porque aqui fala que eu tenho paz com Deus, eu tenho a entrada pela fé a esta graça, eu estou firme, eu me glorio na esperança da glória de Deus. Eu tenho coisas presentes. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, disse Jesus. Não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos abrir então uma passagem em 1 João, que mostra algumas evidências de um salvo, de uma pessoa que verdadeiramente é crente em Jesus. Eu espero que até aqui já tenha ficado muito claro que ser crente em Jesus não é ser participante de alguma religião. Existem muitos crentes verdadeiros em Cristo que participam de alguma religião, mas religião não pode salvar ninguém. Não foi nenhuma religião que morreu na cruz para levar os nossos pecados, foi uma pessoa. Então a conversão, a fé, tem que ser numa pessoa, na pessoa de Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Não tem uma religião salvadora, é Cristo o Salvador. Todo aquele que crê, capítulo 5 de 1 João, primeira epístola de João, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Bom, então nós temos agora uma evidência de uma pessoa realmente salva, de uma pessoa crente. Por que ele é crente? Porque ele crê que Jesus é o Cristo. O que significa crer que Jesus é o Cristo? A palavra Cristo significa ungido, escolhido. No Antigo Testamento, os profetas de Deus avisaram em várias passagens proféticas que viria um que seria o Cristo, o escolhido de Deus, o ungido por Deus. O ungido é untado. A gente está mais acostumado com a palavra untar, né? Porque até na cozinha você unta a forma para não queimar o pão ou não queimar a comida que põe no forno, você tem que untar. Você passa azeite ou óleo na forma para untar. Ungir é derramar óleo sobre a cabeça, como era feito no Antigo Testamento. Era uma forma de escolher uma pessoa, de colocar uma pessoa numa determinada posição ou reconhecer essa posição, escolher e dar a ela um certo destaque nesse sentido, que era uma pessoa escolhida. Cristo era ungido de Deus, ele é ungido de Deus. Jesus é ungido de Deus. Mas como que eu posso crer que ele é o Cristo? Crendo no que os profetas do Antigo Testamento falavam dele. E o que os profetas do Antigo Testamento falavam dele? Existe uma passagem muito significativa no capítulo 9, eu creio, de Isaías. Isaías capítulo 9 é uma das muitas profecias que falam da vinda do Messias, do escolhido, do esperado, do aguardado por Israel, para reinar sobre Israel e sobre o mundo, sobre as nações, que é o Cristo. No capítulo
no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Bom, então estamos falando aqui de um ser humano. Não estamos falando de um anjo. Estamos falando de um ser humano que começa a sua vida aqui na terra como um menino. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses são atributos do Cristo, daquele que viria, daquele escolhido por Deus que viria. E veja que interessante, um dos atributos é que ele seria humano, porque um menino nos nasceu. Outro atributo é que ele seria divino, Deus forte. Deus forte, Pai da eternidade. Ele seria divino, ele seria eterno. O que significa algo ser eterno? Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou ficar eternamente esperando esse trem e nunca vai chegar. Não vai ficar eternamente, porque a gente não vai ficar eternamente esperando um trem. Mas a gente sempre pensa em eterno daqui para frente. Mas não existe tempo em eternidade. Não existe para frente nem para trás. Eterno é aquilo que está além do tempo. É aquilo que não está sujeito ao tempo. Se nós pensarmos no tempo como uma linha, um começo, meio e fim, pense na eternidade como uma esfera. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Onde começa uma esfera? Onde ela acaba? Não tem como dizer. Ela é uma esfera. Um exemplo tosco, mas para a gente entender a diferença entre tempo e eternidade. Eternidade é a esfera, tempo é a linha. E Ele é Pai da eternidade, Ele é divino, é Deus forte. Jesus, aquele menino nascido lá na manjedoura, lá em Belém, é Deus forte, é Deus. É Deus. Na mesma epístola de João, voltando agora a 1 João capítulo 5, um pouquinho antes, na mesma epístola, ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 1, fala: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O que significa confessar que Jesus Cristo veio em carne? Isso significa confessar que Ele é Deus, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é eterno. Mas espera aí, eu também vim em carne? Não, eu não vim em carne. Eu nasci nesse mundo, mas eu não existia antes. Para você vir ao mundo em carne, você existia antes de ter um corpo de carne. É isso que significa essa passagem. Ele é o único que veio em carne porque ele veio. Ele já existia para poder vir. Nós nascemos num corpo de carne. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria e nasceu como um menino se nos deu, nasceu como um menino. Num corpo de carne e ossos. Cresceu como um ser humano aqui, porém homem e Deus, Deus e homem. As duas naturezas perfeitas, completas, numa pessoa. Isso é um mistério. Nós nunca vamos entender como é que cabia Deus num homem Jesus. Porque Ele é o Criador do universo. Ele é maior que o universo. E, no entanto, aqui na Terra, lá estava Ele em um corpo humano. Isso é um mistério. É um dos mistérios que nós não conseguimos entender. Mas a Bíblia diz que é assim. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, para você realmente dizer que você é crente em Jesus, você tem que crer que todas as profecias do Antigo Testamento que testemunhavam acerca de Jesus são verdadeiras. E que Ele é realmente aquele que Deus tinha prometido. E mais, no capítulo 5 mesmo de 1 João, versículo 5... quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
E esse Filho de Deus aqui, ele tem um caráter, um significado muito maior do que aquele que as pessoas costumam falar: eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Não. A Bíblia fala que apenas Adão chama de filho de Deus, porque ele veio realmente diretamente de Deus, né, quando ele foi criado aqui no mundo. Chama os anjos de filhos de Deus, a Bíblia chama os anjos de filhos de Deus, e depois vai chamar Jesus de filho de Deus, e vai chamar de filhos de Deus os que creem em Cristo, porque são nascidos de Deus, como fala no versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, duas coisas importantes. Primeiro, reconhecer que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Filho eterno de Deus, e você precisa nascer de Deus. Se você realmente crê nessas coisas, você é nascido de Deus. O que significa nascido de Deus? Significa que Deus fez uma obra para tornar você uma nova criatura, uma nova criação. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, ou Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite, no Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor fala para ele assim: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Ele fala: mas como eu posso nascer voltando ao ventre da minha mãe? Como é que funciona isso? Ele fala assim: não. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? A água na Bíblia é uma figura da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5 fala que maridos, amai vossas esposas, né, como Cristo amou a igreja e a purificou pela lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus é usada, simbolizada na água na Bíblia. Então nós nascemos de novo como? Pela água da palavra, quando a palavra de Deus faz uma obra no nosso coração e vem o Espírito Santo e opera no nosso coração, aí nós nascemos de novo. É um nascimento que não depende de nós. Porque somente uma pessoa nascida de novo pode sentir o peso dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador. Porque antes de nascer de novo não tem nenhuma vida, está morto. Como é que vai sentir alguma coisa? Está morto. Não sente nada. Mas a hora que nós recebemos vida, gerada pela palavra de Deus e pela operação do Espírito Santo em nós, aí nós sentimos o peso do nosso pecado. Deus começou uma obra em nós. E quando nós ouvimos que Jesus morreu no nosso lugar na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, porque esse é o Evangelho, Jesus morreu e Jesus ressuscitou, aí então nós somos salvos. E aí então nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, que é a garantia, o penhor da nossa herança. Como fala em Efésios, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Com o Espírito Santo, qual é o penhor da promessa, da redenção de daquilo que é de Deus agora. A garantia daquilo que é de Deus. Então nós aprendemos aqui que é preciso, primeiro, nascer de Deus, crer que Jesus é o Cristo, crer que Jesus é o Filho de Deus. E onde começa realmente essa salvação nossa? No versículo 6, quando fala: este é aquele, este Filho de Deus, este Jesus, é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por sangue. Por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Vamos entender isso aqui. Quando Cristo morreu na cruz, ele não foi morto. Ninguém o matou. Ele morreu porque ele entregou sua vida. Isso é um poder que nenhum homem tem. Ele disse que ele tinha esse poder. Deus tinha dado, o Pai tinha dado esse poder para ele, de entregar a vida. O que é entregar a vida? É simplesmente você falar assim: eu vou morrer agora, fechar os olhos e morrer. Ninguém consegue fazer isso. Mas ele morreu, ele entregou a sua vida. Depois que ele entregou sua vida, veio os soldados e viram que ele estava morto. Aí um soldado romano enfiou uma lança no seu lado e saiu dali sangue e água. Sangue e água. É esse sangue e essa água que fala aqui. Que sangue é esse? Que água é essa? A água nos purifica, a água nos limpa, a água nos joga para escanteio, vamos falar assim, o nosso velho homem. Para que entre em cena o novo homem. E o sangue nos redime dos nossos pecados, nos livra dos nossos pecados. O sangue
Os animais eram sacrificados no Antigo Testamento como figuras do Cordeiro que viria, que era aquele que iria morrer e nos limpar de nossos pecados. O sangue é necessário também. Sem derramamento de sangue, fala em Hebreus, não há remissão, retirada de pecados. Então a água nos limpa e o sangue tira os nossos pecados. É assim que funciona. Então a nossa vida como crentes em Cristo começa na morte de Cristo. Começa na cruz. Não tem jeito de tomar um atalho. É só lá que começa a vida do verdadeiro salvo por Cristo. Mas vamos em frente. E o Espírito Santo testifica que isso é verdade. É o que fala no versículo 6. Pulando o versículo 7, porque ele não existe nas melhores traduções, nos melhores manuscritos, no versículo 8 fala assim: e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Mas espera aí, já falou lá em cima? Não. Lá em cima era outra coisa. Lá em cima falava que aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, e o Espírito é o que testifica. Ele veio por água e sangue. Ou seja, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo mostra para nós, em nosso coração, que Cristo morreu. E pela fé em Cristo, que morreu na cruz, eu posso ser salvo. Mas agora que eu crio em Cristo, inverte a ordem aqui. Agora é o Espírito. Primeiro, 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Ou seja, agora o Espírito Santo que habita no crente, ele vai dizer para o crente, vai falar o seguinte: olha, você já foi purificado, você já foi redimido, você já foi comprado pelo sacrifício de Cristo. É o Espírito que vai falar isso com o nosso espírito, vai conversar com o nosso espírito e vai nos dar essa certeza. E continua no versículo 9: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus, né? O Espírito Santo testifica, a água e o sangue também. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Então Deus nos deu esse testemunho do seu Filho. Agora vem o ponto importante aqui. Quem crê, versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Uma outra tradução fala: a vós que credes no nome do Filho de Deus. O que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa realmente salva por Cristo, ela tem o Espírito Santo, porque em Romanos fala que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E uma pessoa realmente salva por Cristo, ela tem certeza da sua salvação. Mas espera aí, Mário, eu tenho ainda dúvidas da minha salvação. Como é que fica, então, uma situação assim? Vamos pensar no caso daquele homem chamado Cornélio, que era um centurião temente a Deus. Diz que ele era temente a Deus, que ele buscava a Deus, que ele fazia orações a Deus, suas orações eram aceitas por Deus, mas em Romanos fala que não há quem busque a Deus. Não há um justo, não há nenhum só. E lá fala que Cornélio era um homem justo, que buscava a Deus e Deus aceitava suas orações. Mas aí um anjo vem a ele e avisa que ele vai ter que conversar com Pedro. E Cornélio vai. E quando ele chega para conversar com Pedro, Pedro fala para ele o Evangelho. Pedro fala que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e quem não crer virá o juízo para os que não crerem. Virá um varão pelo qual será julgado o mundo. Quando Cornélio e alguns que estavam com ele escutam isso, imediatamente eles creem no Evangelho. E o Espírito Santo vem e entra neles, o Espírito Santo. O que a gente vê ali? Nós vemos um homem, Cornélio, que era um homem nascido de novo, porque ele era temente a Deus, porque ele tinha temor de Deus, ele era uma pessoa ainda não salva, ele não estava salvo, mas ele era nascido de novo. Ele tinha temor de Deus, e Deus aceitava as suas orações, mas Deus estava fazendo uma obra na vida de Cornélio, que começou com o novo nascimento,
Aí vai no aviso do anjo que ele tinha que falar com Pedro. O anjo não prega o evangelho para ele, porque anjos não pregam o evangelho. Aí ele corre falar com Pedro. Aí quando ele escuta o evangelho de Pedro, aí ele se converte. Ele era nascido de novo, mas não era convertido, porque ele não sabia nada acerca de Cristo. E agora ele sabe quem é o Salvador, e ele creu. Quando ele creu, ele recebeu o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ali tinha agora aquele que ia testemunhar no coração dele essa certeza de que o Espírito, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ali estava Cornélio agora completamente salvo, se a gente pode falar assim. Mas espera aí, e uma pessoa que não tem certeza da sua salvação, e se ela morrer? A Bíblia fala que Deus vai completar a obra que ele começou. Deus completa a obra. Muitas pessoas que passaram a vida, às vezes, crendo em Jesus, ouviram o Evangelho, mas por uma série de fatores, ou de doutrinas erradas, ou de religião, ou tudo, a pessoa sempre viveu naquela ansiedade, mas será que eu estou salvo? Será que eu estou salvo? Será que eu estou salvo? E na hora final, Deus dá essa certeza a essa pessoa. Agora, por que ter essa certeza só na hora final? Se Deus falou, isso é o crer realmente. Por quê? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. O Espírito Santo está dizendo para mim que eu sou filho de Deus. Não falta mais nada. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O que significa isso? Eu chego para o meu filho e falo, filho, depositei R$1.000 na sua conta no banco. É um presente, tá? Qual a reação do meu filho? Ele fala, pai, obrigado, vou comprar aquilo. Eu ia comprar um negócio lá, que eu estava querendo comprar algumas coisas, um computador novo ou qualquer coisa, então já vou na loja. Essa é uma reação normal. Ele sabe que ele tem R$1.000 no banco, ele pode dar um cheque na loja que vai pagar, ou ele pode sacar o dinheiro, ir na loja e pagar esse computador novo. Agora, pensa num filho que vire para mim e fale assim, pai, obrigado, mas eu vou ter que passar primeiro no banco. Por quê, filho? Eu vou ver se o dinheiro está lá. Como? Eu estou falando para você que eu pus R$1.000 na sua conta. Eu sei que você está falando, pai, mas uma coisa é você falar, outra coisa é o R$1.000 está lá mesmo. Mas você está duvidando de mim? Você não está acreditando na minha palavra? Eu disse que você já tem esses R$1.000 na sua conta. Percebe a loucura que é duvidar de Deus? Aqui diz que quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. E no versículo 12 fala, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples assim. Você crê em Cristo, você tem a vida. Mas e se eu morrer agora? Não está dizendo que você tem a vida? Mas e se eu tiver que passar pelo juízo final? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Deus, na sua palavra, está garantindo que quem realmente é crente em Jesus tem a salvação eterna. Mas eu não tenho que perseverar até o fim? Espera aí, quem é o Salvador? Você ou Cristo? Se for você, então sim, você tem que perseverar até o fim, você tem que fazer um monte de coisa, porque você é salvador de você mesmo e é você que está se salvando, mas não vai conseguir. Você tem que resolver a questão no caminho, antes de chegar no juiz. É isso que fala lá. É antes de chegar no juiz. Então, creia em Cristo, mas creia no pacote todo. Entenda que não há possibilidade de você se perder jamais. No momento em que você recebeu a vida que vem de Deus, no momento em que você creu em Jesus como seu Salvador, você passou a ser membro do corpo de Cristo. Ele não vai arrancar um membro do seu próprio corpo. O Senhor Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, ele fala. Da mão do Pai ninguém pode tirar uma ovelha. Ninguém. Por que viver nessa insegurança? Por que viver achando que falta alguma coisa para fazer, como se Cristo não tivesse feito? A obra dele tivesse como se fosse incompleta a obra de Jesus na cruz. Olha que ofensa que é uma pessoa acreditar que
está meio salva, porque ainda precisa se esforçar, precisa fazer não sei o quê, precisa levar uma vida assim, precisa ir para uma igreja, o que é uma ofensa para Deus, está falando para Deus. Eu sei que o Senhor falou que depositou a salvação na minha conta, mas eu não estou tão certo disso não. O Senhor não é confiável não. É isso que está falando para Deus. Que a palavra dele não é digna de confiança. Vamos ler de novo o que diz a palavra dele aqui. Se recebemos o testemunho dos homens, no versículo 9, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Para que saibais que tendes. Eu volto a perguntar agora. Você tem? Você está salvo? Você é um crente em Jesus, salvo por Cristo? O seu funeral, se acontecer hoje, vai ser o funeral de um crente ou de um incrédulo? Como a pergunta daquele, né? Pode ser que você nunca tenha escutado o Evangelho, escutou agora. Agora é hora de crer. Mas quanto tempo leva para Deus fazer esse processo todo? Você creu em Jesus? Está feito. Ele prometeu, aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, no versículo 1 do capítulo 5, é nascido de Deus. É nascido de Deus. Crê em Deus, crê na palavra dele, não duvide dele. É vergonhoso alguém duvidar de Deus, alguém dizer que crê em Cristo, mas duvida da sua salvação eterna, que Deus falou que tem aquele que crê em Cristo, tem a salvação eterna. Se você fala que crê em Cristo e duvida da palavra de Deus, então como você está crendo realmente em Cristo? Aceite a Jesus, tenha essa certeza e agora tenha paz. Voltando lá em Romanos 5, quando fala justificados por meio da fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também, pela fé, né? Também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos. Isso é uma posse que qualquer um que crê em Jesus pode ter e se agarrar a ela na mesma hora. Existe uma história contada de uma batalha de Napoleão, quando o cavalo de Napoleão se assustou com os tiros e saltou na linha de fogo. Entrou na linha de fogo, estava escondido, entrou na linha de fogo o cavalo, com Napoleão em cima, o imperador em cima. Aí um soldado raso saiu correndo, arriscando a própria vida, agarrou as rédeas do cavalo de Napoleão, puxou de volta para trás de uma rocha para proteger o imperador dos tiros que vinham. Naquela hora, Napoleão olhou para ele e falou assim: "Muito bem, capitão." Quando Napoleão saiu, o soldado raso começou a dar ordens. "Pessoal, vamos atacar por aqui, vamos atacar por ali." Aí, "Mas peraí, o quê? Você é soldado?" "Não, não sou mais. O imperador me chamou de capitão. Agora eu comando isso aqui." Quando Deus diz a você que você tem a vida eterna, segure no que Deus falou. Vamos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pela Tua palavra, por esse evangelho da graça. Agradecemos por sabermos que nada existe em nós que poderia nos salvar, que poderia nos fazer merecer essa salvação. Mas tudo vem de Ti por graça somente, e graças à morte do Teu Filho na cruz por nós. Obrigado, Pai, por esta provisão tão perfeita, por esta salvação gloriosa, eterna, inabalável. Pedimos, Pai, que por aqueles que porventura ainda não têm essa certeza, que possam crer na Tua palavra, possam crer integralmente na Tua palavra, Pai, e aceitarem e crerem e se apossarem dessa promessa que Tu dás, da vida eterna, para todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, agradecemos por esses momentos que passamos ocupados com a Tua palavra e pedimos pelo restante desta noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.
Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.